Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Aguinaldo Freitas Júnior, sou cardiologista aqui do Hospital do Coração e hoje nós vamos falar brevemente de um assunto muito importante e muito atual, que são os efeitos da pandemia e do coronavírus sobre o coração e o sistema cardiovascular. Antes de mais nada, com a pandemia, as pessoas diminuíram ou deixaram de fazer os check-ups regulares e de acompanharem as comorbidades comuns como pressão alta, diabetes e cardiopatias. E o efeito disso a gente percebeu já no primeiro semestre de 2020, com intensificação neste ano, que foi um aumento do número de mortes súbitas em casa, infartos fulminantes, e os pacientes que chegam até o hospital, eles têm checado cada vez mais graves e com tempo de internação mais prolongado. Então acho que esses dados servem de alerta para que a gente não deixe para segundo plano os check-ups e controle das doenças cardiovasculares. O coronavírus, assim como qualquer outra virose ou infecção, durante a sua fase aguda, ou seja, enquanto o paciente está infectado, ele provoca algumas alterações cardíacas comuns e normalmente de baixa gravidade. Eles alteram o metabolismo, alterando a pressão arterial, o diabetes e também provocam arritmias que, na maior parte das vezes, são benignas. E o paciente sente essas arritmias referindo coração acelerado, palpitações ou algo nesse sentido. Acontece que o coronavírus ele tem três peculiaridades que o diferenciam das demais viroses e que vale a pena a gente destacar. A primeira delas é a miocardite, que é a inflamação do músculo do coração. Da mesma forma que nós temos labirintite, amigdalite ou sinusite, que são inflamação desses órgãos, a miocardite, que é a inflamação do músculo do coração, pode acontecer ainda na fase aguda da doença, enquanto o paciente está infectado, e até mesmo alguns meses após. Isso acontece quando o coronavírus age diretamente sobre o músculo do coração ou as reações inflamatórias que ele provoca. O que o paciente sente? Febre e dor no peito. A febre é comum de uma infecção, mas a dor no peito ela não é comum na infecção pelo coronavírus. Então, saber disso pode fazer com que você alerte o seu médico para o diagnóstico de miocardite. E as consequências da miocardite vão desde arritmias leves a graves e até mesmo a falência do músculo do coração. Uma outra complicação muito comum que a gente tem visto na prática clínica são os fenômenos tromboembólicos. A doença provocada pelo SARS-CoV, que é o coronavírus, ele tem uma predileção para a formação de trombos, não se sabe porquê, e esses trombos acabam provocando derrames, embolia pulmonar ou infarto do coração. Isso pode acontecer durante, mas principalmente em semanas e meses após a infecção pelo coronavírus, e a gente tem visto muito isso na prática clínica, com pacientes chegando na emergência com infarto agudo do coração, algumas semanas ou meses após a infecção inicial pelo vírus. É muito importante e faz com que a gente dê a devida importância no check-up cardiológico logo após a infecção aguda pelo coronavírus, não deixando para meses ou ano após a infecção aguda inicial. E uma outra complicação da infecção pelo coronavírus sobre o coração, talvez a mais importante delas, seja a falência do músculo cardíaco, que a gente conhece como insuficiência cardíaca. Ela pode acontecer secundário à miocardite, que é a inflamação do músculo, mas também secundário a um infarto, por exemplo. Independente, os sintomas são semelhantes: cansaço, falta de ar e ou inchaço nas pernas. Quem aqui não conhece ou já vivenciou algo nesse semelhante, infectado pelo coronavírus e tem dificuldade para retomar as atividades físicas, sente-se cansado, com fôlego curto. Então isso pode ser sinal e sintoma de algum comprometimento do coração, fazendo com que você tenha mais um motivo para fazer um check-up cardiológico durante e principalmente após a infecção aguda pelo coronavírus. Eu acho, pessoal, que essas informações são extremamente úteis para que a gente dê a devida importância às complicações cardiovasculares da infecção pelo coronavírus. Muitas pessoas têm tido complicações cardiovasculares graves e fatais, a gente vivencia isso aqui frequentemente no Hospital do Coração, e saber disso pode abreviar o diagnóstico e instituir o tratamento adequado no tempo correto. Tá bom? Um grande abraço a todos.